a gente muitas vezes não tem um significado para o que nos move para a vida. Não necessariamente a gente aprende a olhar isso, né? Porque a gente aprende que a gente tem que fazer a nossa parte. Mas o que de fato nos move para a vida é muito legal saber o que move de dentro para fora, porque você vai recarregando a tua bateria para se mover. Quando vai caindo a bateria, que vai vir aquele desânimo, aquele dia que as coisas não acontecem tão bem assim, que a gente fica chateado, prostrado. Se você tem a consciência do que te move, você pode se nutrir um pouco mais disso, sabe? Como assim se nutrir? Ter mais força a cada dia. Poxa, então o dia que eu tô mal, eu vou pôr uma música, eu vou buscar uma força dentro de mim, eu vou fazer alguma coisa para retomar o meu movimento para a vida. E muitas vezes a gente não aprende a olhar isso. O que move você dentro de você? A gente não aprende a pensar nisso, gente, e é tão importante. A gente descobriu o que move a gente dentro da gente, porque olha só, eu estou trazendo aqui, compartilhando com vocês o meu exemplo pessoal. Então, minha mãe sempre disse que o que movia ela eram os filhos. Se a gente desaponta o pai ou a mãe, né, nesse momento, ou se a minha mãe ficava chateada com a gente, e ela se movia pela gente, é como se isso viesse um peso maior. Ou onde ficava ela nisso tudo? E eu, seguindo o modelo da minha mãe, quando eu tive meus filhos, eu me movia por eles. O que me move são meus filhos, não, é pelos meus filhos, é tudo pelos meus filhos, e eu vou lá pelos meus filhos. É claro que eu continuo tendo eles como uma super importância na minha vida, mas primeiro eu aprendi que eu tinha que me mover por mim. Porque às vezes eu estava me arrastando, cansada. Teve uma época que eu tive aquele burnout, que é aquele excesso de trabalho. Eu trabalhava, sei lá, 18 horas por dia, era uma correria louca a minha vida, e sempre numa dificuldade, na época do meu casamento, mesmo eu fazendo, parecia que a coisa não desenvolvia. E eu ficava, não, é tudo pelos meus filhos. E eu me arrastava, que foi uma cena que eu vi minha mãe vivendo muitas vezes. Então, mesmo me movendo por eles, parecia que era mais difícil eu carregar a minha bateria. E aí eu comecei a refletir sobre isso. E aí eu descobri que era importante que eu me movesse por mim, para transbordar para eles o meu melhor. Quando eu localizasse um movimento dentro de mim que me desse o estímulo de me mover, eu ia poder transbordar para eles o meu melhor. É como no avião. Você coloca primeiro a máscara em você, de oxigênio, para depois colocar a máscara na criança que está do seu lado. E tem um motivo para isso. Por que a gente coloca a máscara primeiro no adulto para depois pôr na criança? Porque se o adulto for colocar a máscara de oxigênio na criança e demorar e tiver alguma dificuldade, a falta de oxigênio pode fazer o adulto desmaiar. E aí a criança não vai saber colocar a máscara no adulto. Então é importante ele colocar nele e depois colocar na criança. Mesmo que isso leve um tiquinho mais de tempo, dá tempo dele ir lá e ajudar a criança a ficar bem. Percebe como é muito sério e como é muito forte isso? E eu comecei a entender que não adiantava eu falar. Eu tenho 3 filhos, um de 12, um de 9, um de 3, falo que eu tenho aí para toda a idade. Mas que não adiantava eu me mover por eles, porque é como se isso, por mais que eu tirasse tudo de mim e desse para eles, eu ficava vazia, porque eu não estava me carregando a minha bateria. E o quanto é importante a gente se autocarregar. E aí depois eu resolvi achar dentro de mim o que me move, e eu resolvi me mover pelo propósito que eu tenho, pelo propósito e pelo amor, por compreender o amor, entender o amor, vibrar amor, ser amor. Claro que eu tenho irritação, que eu tenho contradição, que eu passo raiva também, mas pelo movimento de tornar isso maior dentro de mim. E pelo propósito de levar essa mensagem a mais pessoas, inclusive para os meus filhos,
né? Primeiramente para eles, de transbordar essa compreensão e esse amor para eles também. E aí eu posso ser tudo por eles depois que eu fui por mim. Eu me preencho e depois meu movimento vai para eles. E eu comecei a entender o quanto isso ficou mais leve. Tudo ficou mais leve. A questão da relação com a prosperidade ficou mais leve, com os meus objetivos, com a minha família, com a minha saúde, os meus cuidados comigo. As crianças ficam felizes quando, as crianças, mesmo filhos mais velhos, quando os pais estão felizes, quando eles sentem que os pais estão felizes e com segurança. Quando o adulto se move pelos filhos, é o estado emocional do filho que vai interferir no bem-estar do pai e da mãe. E aí esse filho tem que ser feliz o tempo todo, para essa mãe ser feliz o tempo todo. Fica difícil de alimentar isso. Agora, se o filho sente a mãe bem e segura, putz, ele vai ficar bem seguro. E quando a gente descobre o que move a gente, fica muito mais fácil para tomar as decisões necessárias para a nossa vida.